Aleluia, aleluia, aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saúdo nesta manhã todos os familiares desses nossos irmãos e irmãs, filhos e filhas, que pela primeira vez receberão em seus corpos, em suas almas, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das grandes alegrias que hoje nos reúnem neste lugar. Entretanto, apesar de o nosso júbilo ser imenso, há uma razão ainda mais importante que nos traz aqui: a solenidade de todos os santos. Esta que no dia de hoje a Igreja Católica compreende como sendo uma das maiores festividades do calendário litúrgico. E é preciso que entendamos o porquê. Muitas são as vezes em que, por causa de fortes influências de outras denominações, até mesmo alguns católicos permaneceram com uma espécie de resistência à devoção aos santos. É como se, de algum modo, a santidade e o seu culto fossem retirando a glória de Deus e dando-a a outros homens. É como se interpretassem alguns que a igreja estivesse, na medida em que celebra um santo, roubando a glória que é devida somente ao Todo-Poderoso. E, na verdade,
a partir da primeira leitura que nós escutamos do Apocalipse de São João, percebemos que a santidade é exatamente o contrário. A Bíblia nos disse, por meio deste relato do Apocalipse, que estava diante de Deus homens e mulheres vestidos de branco, oferecendo a Deus incenso, louvor e intercessão por aqueles que estavam ainda nesta terra. Meus irmãos, a glória dos santos, portanto, não retira em nada o esplendor da santidade de Deus, mas nos apresenta duas realidades fundamentais. A primeira delas, a vida dos santos glorifica a Deus e dá ao mundo o testemunho de que a santidade é para todos, inclusive para homens e mulheres comuns como nós. Deus, portanto, é glorificado nos seus santos. Em nada tais celebrações tiram a glória de Deus, mas ao contrário, exaltam o Todo-Poderoso por aquilo que na vida destes homens e dessas mulheres realizou por uma obra de graça e de misericórdia. A segunda realidade fundamental é aquela que nos deve encher o coração de alegria e de muita esperança, porque a santidade foi feita para nós. Aliás, se existe uma consolação ao meu coração, e deveria ser essa uma consolação para o coração de todos nós, é quando alguém, talvez com uma motivação um pouco diferente, chega e diz o seguinte: que é isso? Irmã Dulce pode até ter feito caridade, mas ela é uma mulher como todas as outras. Que é isso? São José pode até ter sido o pai adotivo de Jesus, como se isso fosse pouca coisa, né? Mas é um homem como todos os outros. Santo Antônio pode até, quem sabe, ter sido um grande pregador no seu tempo, na Idade Média, pode até ter convertido multidões, pode até ter feito muitos milagres, de novo repito, como se isso fosse pouco. Mas é um homem pecador como eu e como você. Quando ouço algo assim, o meu coração diz diante de Deus: bendito seja Deus pelo pecado dos santos, que me enche de esperança, porque me faz entender que também eu, nos meus limites e nas minhas fraquezas, poderei um dia, na medida da ação da graça e da abertura da minha natureza, chegar à glória triunfante de Deus e interceder pelos que permanecem na terra. A santidade está reservada para glorificar a Deus e para encher o mundo da sua glória e do seu poder. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós queremos dar a esses meninos no dia de hoje o máximo remédio, via profunda de santificação, o corpo de nosso Senhor. Há uma história que já contei algumas vezes aqui, mas considerando que vejo alguns rostos que são novos, porque imagino que por alguma razão devem ir para Santo Antônio, um autor, arcebispo, chamado Futon Shin, certa vez escutou de alguém a seguinte frase: senhor arcebispo, eu não frequento a igreja e não quero saber de religiões, porque a igreja está cheia de hipócritas. Ele achou evidente que aquela palavra ofenderia profundamente o arcebispo, e quantas foram as vezes, inclusive, que nós católicos não tivemos que escutar esse tipo de afirmação, ou algumas, pelo menos, dessa natureza. Foi então que o arcebispo, colocando a mão sobre a cabeça, disse: é verdade. Primeira surpresa, o arcebispo concordou. A igreja está cheia de hipócritas, e por isso quero lhe dizer nesse dia: seja bem-vindo, porque sempre cabe mais um.
É exatamente, meus irmãos, esta a nossa esperança. Aqui nós somos, talvez, quem sabe, uma reunião de hipócritas. Aqui nós somos, quem sabe, uma reunião de homens e mulheres fracos. Mas existe uma particularidade em nossa fraqueza. Nós sabemos que, pecadores como somos, há uma esperança que nos movimenta. O Santíssimo Corpo de Deus, que se oferece em cada Santa Missa que é celebrada, como remédio para nós, os doentes. E a Eucaristia vai cristificando os santos. E a Eucaristia vai sendo para nós a fonte de todas as virtudes. Vai sendo o remédio que cura a enfermidade do pecado, que Satanás insiste em ferir e em fazer com que nós nos sintamos homens e mulheres oprimidos por essa situação. Olhemos para a irmã Dulce dos pobres, também ela certamente possuía os seus pecados, mas encontrava na Eucaristia uma força que glorificava a Deus e que a inclinava aos pobres, porque é isso que alguém que está cristificado, isto é, se tornando outro Cristo, faz. Santifica-se apesar de si, porque essa é uma obra da graça e não mero esforço da nossa humanidade. Que o Senhor, nessa celebração de todos os santos, nos ajude primeiro a render e glorificar a Deus louvor e poder pelos santos que ofereceu à Igreja, entendendo que precisamos, como católicos, cultivar uma devoção verdadeira aos nossos santos, que nas imagens estão representados para recordar a todos nós que santo é o Senhor nosso Deus e que Ele faz com que homens e mulheres, pequenos e simples, participem da sua santidade e sejam, pelos méritos de Cristo na cruz, glorificados, triunfantes na glória de Deus, e não podem ficar esquecidos. Devem, ao contrário, tornar-se cada vez mais cultuados pelo cristão católico, porque são luzeiros que nos recordam todos os dias que aquele testemunho que viveram deve ser também vivido por mim e por você, porque eram frágeis, mas alcançaram de Deus a vitória. E depois, por fim, precisamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça desta mesma participação, assim como participou São José, assim como participou a Santa Dulce dos pobres, assim como participou São João Bosco, São José Maria Escrivá, São Francisco de Assis, que revolucionou o seu tempo, e tantos outros homens e mulheres. Nós permitamos que a graça de Deus continue a fazer da Igreja Católica uma fábrica de muitos santos, porque é isso que nós queremos ser. Não estamos satisfeitos. Aliás, se existe alguém que se incomodou com a canonização de Irmã Dulce, se prepare, porque para a glória de Deus virá muito mais. Virão do nosso país e do mundo inteiro homens e mulheres submetidos ao poder de Deus, e que nós, porque assim nos foi revelado, faremos questão de glorificar e de exaltar, para que Deus, nos seus anjos e nos seus santos, seja adorado, porque o Senhor continua a realizar em nós a sua obra, pela força da Eucaristia. Nesse sentido, encerro a minha homilia me dirigindo a esses meninos que se prepararam durante tanto tempo para receber o corpo de Deus. O que vocês, meus filhos, farão hoje não é mero símbolo. Há quem imagine e diga que o pão e o vinho postos sobre o altar após a consagração simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Não é verdade. Aquilo que vocês vão receber
é substancialmente, ou seja, não se parece, não simboliza, é o corpo de Jesus. Porque foi assim que ele nos ensinou quando disse no final da ceia: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazendo com que João acrescentasse depois no capítulo 6 do seu evangelho: a minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida, e quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Hoje, já conscientes daquilo que vão receber, o Senhor faz com que o coração de vocês torne-se não somente uma morada, mas que pulse o sangue de Jesus que se perde no sangue de vocês. É tão grande este mistério que deveria impactar mais do que as crianças a nós. Porque sobre a Eucaristia nada se pode provar, mas se pode tocar pelos seus efeitos, os efeitos de santidade e de virtude que se vão construindo ao longo da nossa história, cada vez que, como mendigos, hipócritas e fracos, nos dirigimos ao altar de Deus, suplicando que aqui nós tenhamos a capacidade de deixar a nossa hipocrisia e fraqueza, para que nos ergamos como santos, de modo que no dia final, porque comungamos do corpo do Senhor, sejamos coroados com todos os santos e santas de Deus, de graça e de vitória. Amém. Amém.